Aham. São as editoras, tá? São editoras, e essas editoras, elas montam um corpo editorial, e esse corpo editorial dá forma a essas revistas. Muitas revistas hoje surgem enquanto desmembramento de uma revista anterior. Então, quando os temas vão se tornando mais relacionados, né? Por exemplo, você fala a respeito de química analítica. Então, você tem uma revista sobre química analítica. Mas daí você percebe, os editores percebem que existe a possibilidade, existe o interesse de muitos pesquisadores numa determinada temática, química analítica e combustível. Sim. Elas criam lá Analytical Chemistry and Fuel. Certo. Entendeu? Uhum. Então, essas revistas elas vão surgindo na medida que o cenário editorial vai percebendo que existe demanda por um determinado tema mais específico. Entendi. Tá? Então, porque... Pois não. Por exemplo, você tem... vamos pensar uma que tem A e B. Você tem a Sensors and Actuators A, Sensors and Actuators B. Então, vê, é o mesmo nome, mas o A, se eu não me engano, é mais para a área de sensores associados a propriedades físicas, e a B é mais vinculada a sensores que se utilizam de métodos químicos. Certo. Então, os editores eles vão desmembrando, eles vão identificando novas temáticas, novas editoras vão surgindo. Sim. Para concorrer com essas editoras. Então, você tem editoras da Sociedade Americana de Química, tem a Sociedade Americana de Física, você tem a Elsevier, você tem o Instituto Americano de Física. Aqui eu estou vinculando mais na área de física, tá? E de química. Então, você tem vários editores, né? Uhum. e editoras, que daí dão origem a essas revistas. E tem aquelas que já são muito antigas. São aquelas que são muito antigas. Sim. E essas editoras, elas ganham dinheiro, né? Elas ganham também. Porque... Então, tem um aspecto financeiro fortíssimo também. Dependendo da revista, você tem que pagar $2.000, $3.000 para publicar um artigo. Sim. Minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque nós lemos lá no livro, né? Eu fiquei interessado numa questão que ele fala sobre as sociedades, né? Por exemplo, a sociedade real, a sociedade britânica. E eu imaginei que fosse daí, por exemplo, que surgissem as revistas. Isso, mas surge também daí. Certo. Surge daí. Tanto é que uma das editoras mais antigas é a da Sociedade Real Inglesa, né? A Royal Society, como é que é? RS Royal Society. Eu acho que é só RS mesmo. Ela é citada até no livro também que a gente está lendo, né? Isso. Uhum. Então, né, isso é muito antigo. Então, essas revistas, elas têm como ponto de partida essa sociedade. Lá atrás. Mas daí, né, surge todo um interesse editorial e editoras são criadas para justamente, né, lançar novas publicações. Você tem a Springer, uma outra editora que a gente não citou. A Sim. Springer, hoje, ela é responsável pela Nature. Antes era só Nature, agora tem a Nature Photonics, Nature Materials, tem Nature Immunology.
tem um monte de coisa. Legal. Tá bom. Mas por que isso? Porque a demanda vem aumentando. Tem muita gente publicando, tem muita gente submetendo trabalho científico. Né? Então, é um mercado muito interessante. E é uma discussão também que se estabelece na medida que devo pagar para publicar? O conhecimento tem que ser aberto? Então, são outros debates que surgem nesse contexto. Porém tem a manutenção da revista, né? Manter a revista funcionando, tudo. Isso, tem isso também. Os pesquisadores que efetuam a revisão também têm um horário deles, tudo, né? Para poder estar revisando, né? Não, o revisor não recebe. Na maioria das revistas não recebe. Nós damos parecer sem receber nada. Olha só. São esses os detalhes. Então tem muitas questões envolvidas aí nessa questão editorial. Tá? Tem muitas questões envolvidas. Tá? Pois bem. Não sei se eu respondi, Breno. Sim, professor. Perfeito, era isso que eu queria entender. Tá? Então, enquanto ponto de partida, você tem lá, não eram nem revistas, eram as comunicações das sociedades científicas de antigamente, e que foram sendo ampliadas, e aí surgiu todo o mercado editorial para a área de publicação científica. Tanto para você ter uma ideia, hoje, eu recebo aqui convite para escrever livro, recebo convite para escrever artigo de várias editoras. Né? Daí você para e pensa, mas então o cara é fenomenal, que está recebendo convite para tudo quanto é lugar. Não, é porque eles me convidam, mas querem que eu pague. Em convida que paga. Exatamente. Temos uma oportunidade para você publicar, temos acompanhado o seu trabalho, você não gostaria de publicar na nossa revista? Para cima de Moá. Ô, professor. Pois não? Queria fazer uma pergunta. No caso, um exemplo prático, né? Aquele caso que tem não sei se foi universidade, não sei te dizer com detalhes quem foi ao certo, né? Eu tenho que ler mais a respeito, mas inventaram agora inventaram não, já existia um remédio com 94% a 95% de eficácia para combater o coronavírus, né? E descobriram isso. Então, assim, isso vai ser publicado? Como que funciona nesse caso? Eles vão investir um dinheiro para publicar, ou eles não vão precisar investir um dinheiro para publicar isso? Como que vai funcionar? O senhor pode me dizer? Então, eu posso estabelecer algumas reflexões a respeito. Eu não sei exatamente como que as coisas vão ser. É o Anita. O Anita, aquele vermífugo, na verdade, né? Então tá. Isso foi... Tá. Eu não tenho acompanhado em detalhes essas discussões, Caio, mas é o seguinte. Primeiro, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em descoberta, quando a gente fala em invenção, quando a gente fala que algo funcionou para tal coisa. Né? Porque isso, efetivamente, só se estabelece depois que passou por o crivo, né, de uma análise por pares. É aquela história, eu posso ter feito o teste no laboratório e, na minha interpretação, na minha análise, o resultado foi espetacular. Uhum. Mas eu preciso que outras pessoas avaliem o trabalho que eu fiz, porque, porventura, eu posso ter cometido algum engano, eu posso ter interpretado algo de forma equivocada. É por isso que as revistas científicas, elas surgem à medida que elas fornecem a avaliação pelos pares. Então, qualquer estudo científico funciona de que forma? Você faz o estudo, como vocês vão fazer, vão escrever os achados, né? Vão
encaminhar para uma revista científica, essa revista científica vai encaminhar para pessoas especialistas na área, e essas pessoas especialistas na área vão avaliar o que foi feito, com base naquilo que você está reportando, naquilo que você está relatando no documento que você submeteu para a revista. Tudo bem? E no caso, esses especialistas, eles são contratados, são pagos? Como que funcionou eles? Depende da revista. Depende da revista. Tá? Depende da revista. Mas esses especialistas, eles vão julgar o trabalho e vão fazer comentários. Olha, aqui eu não entendi o que você quis dizer, esse resultado você diz que é 94%, mas qual que é a barra de erro? Qual é o desvio que você tem? É 94% exato? Ou é 94% mais ou menos 10%? Então, tudo isso vai ser analisado. Estou tomando esse trabalho aí como exemplo, esse trabalho que você citou, nem conheço, mas só para seguir aqui como exemplo, vai ser analisado e, caso, tem revista que é o seguinte, elas mandam para 3 revisores. Se um desses revisores disser que não, o artigo não é publicado, mesmo que os outros 2 digam que sim. Tá. Vai pela maioria, então. Depende da revista. Depende da revista. Depende do crivo da revista. Tem jornais que o crivo é lá embaixo. Por várias razões. Né? Tem o nome de jornais predatórios. Então, o crivo deles é baixíssimo. Né? Então, é aquela história. Não é porque o negócio publicou em tal jornal científico. Você tem que ver que jornal foi publicado. Porque pode ter sido um jornal também que não tem um critério de avaliação, níveis de exigência mínimos para o padrão científico, que a gente está acostumado. Então, no caso em questão, não basta que algo seja feito no laboratório que se caracterize enquanto descoberta, solução para todos os problemas. Tem que ser avaliado pelos pares. Tem que ser verificado se efetivamente aquele resultado, por exemplo, ele é reprodutível. Tá? Outra coisa, quando você fala, vamos pegar o exemplo aí do que você deu, qual é? O Anitta? Isso, ele é um vermífugo, né? Que a composição dele, ela descarta, ela desmaterializa como é que chama lá? A essência, né? A essência da proteína que o vírus ataca, né? Tá. Então, assim... Então, eu entendi. Mas vamos pensar assim, então, Caio. Nesse nível, quando a gente está fazendo todo um debate no âmbito da ciência, nós abordamos da seguinte forma, a meu ver. Os pesquisadores estão alegando que tal composto está agindo de tal forma na estrutura do vírus. É isso que eles estão... Os estudos deles estão... O estudo que eles estão reportando, né, sinaliza nessa direção. Aí, os cientistas, os pares, vão avaliar se aquilo de fato, né, faz sentido, se os resultados que ele obteve dão sustentação às conclusões que estão sendo postas. Tá bom? Mas note, tem outros detalhes que são importantes nesse processo. Eu posso generalizar isso? Eu posso... não, então agora eu vou utilizar esse composto para tratar todo mundo. Não pode. Não pode. Porque existem protocolos que estabelecem, que norteiam desde o início de uma pesquisa de saúde até a aplicação final de um produto. Então, um estudo como esse, lembra do estudo que foi feito com a hidroxicloroquina